Oi, pastora! Oi! Paz, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, com muita expectativa em Pois é, eu ouvir, também. muita mesmo. Quando eu falei o seu nome, o pessoal da minha igreja, eles falaram: Nossa, nós amamos demais a pastora Janaína. Eu falei: Então é ela, nossa convidada. Olha que honra. E você sabe que eu tenho um amor especial aí por esse pessoal todo de São Paulo, né? Eu Eu falo sei, que toda pastora. vez que eu vou aí, eu sou muitíssimo abençoada. Você é linda. Todas as Ah, vezes que nós vamos fazer uma live, nós pensamos: o que que essa pastora, de alguma forma, pode nos abençoar? E eu vejo isso muito. em você, uma mulher linda, né, de todas as formas. As vezes que eu vi você pregando, ministrando, testemunhos foram dados para nós, né? E eu vejo como é o tema da nossa live hoje, identidade. Eu creio que você vai nos abençoar muito. Amém, amém. Fico muito feliz. E é recíproco, porque você é Amém. a pastora mais chique aí de São Paulo. É nada, é nada. É Inspiração a em pas- você. é a pastora modelo. Recebo. Não, mas Pastora, é. Sim, é minha nada. amada. Deixa eu te. Como o nosso tema hoje é identidade, queria primeiramente que você se apresentasse para nós, né? Que você é Sim, supervisora aí. Depois eu vou falar um pouquinho e já mandar as perguntas para você. tá ótimo. Bom, como você falou, né? Me chamo Janaína, sou casada com a Zemar, que é pastor também, aqui em Minas Gerais. Ele é supervisor da Via Minas Gerais e de 5 países da África. E Uau. nós cuidamos de 70 igrejas aqui em Minas Gerais. E eu Uau. supervisiono essas igrejas junto com ele. E eu sou pastora de criança, como todas nós, né? Amém, pastor. Amém. Então, vamos começar a nossa live falando desse tema que o pessoal escolheu, sobre identidade. Identidade. Vamos. São Pastora, muitas eu perguntas? vejo que tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que passaram por frustrações, decepções na vida, né? Vários problemas. E alguma dessas pessoas, elas avançaram em Deus, elas não ficaram presas por conta dessas decepções que elas tiveram, elas avançaram. Mas existe um segundo grupo de pessoas que, por conta dessas frustrações, medos, decepções com pessoas, elas ficaram presas porque elas não entenderam quem elas são em Deus, que são filhas. Elas não têm essa identidade, né? Então elas ficaram presas e elas não que avançam em Deus. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes de eu mandar para você algumas perguntas. Por que essas pessoas ficam tão presas, pastora? Olha, são muitos motivos, eu creio, né? Mas Sim, uma das coisas que eu tenho, que eu sempre medito a respeito dessa questão da identidade, é porque muitas vezes as circunstâncias elas tendem a querer definir a sua identidade, quem é você em Deus, né? O que não é a vontade de Deus. sim, Mas muitas vezes as circunstâncias ao nosso derredor, às vezes as pressões são tão grandes e as, como você falou, né, as frustrações, que acaba que isso interfere. Vou te dar um exemplo então. Se você lembrar da história de Moisés, a Bíblia diz que Moisés ele foi chamado por Deus desde criança, né, desde o ventre, mas ouviu o tempo todo que a mãe dele ministrou na vida dele o tempo todo, que ele tinha um projeto, ele foi uma criança tirada das águas, sim, que ele ia ser o libertador do povo. Então ele ouviu aquilo o tempo todo. E nós também somos assim, principalmente se a gente nasce num lar cristão, se é o que a gente faz com os nossos filhos, na verdade. Nós somos pastoras sim, de criança, a gente faz isso com as crianças o tempo todo. Então foi isso que sim. aconteceu com Moisés. Ele teve a identidade dele o tempo todo formada. Porém, o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele entendeu, bom, agora é a vontade de Deus que eu cumpra o meu chamado. Agora é a vontade de Deus que eu me torne aquilo que minha mãe disse que eu era o tempo todo. E ele resolveu cumprir a vontade de Deus. E foi lá ser o libertador do povo de Israel. Só que no momento que ele decidiu fazer isso, deu tudo errado. Sim. E a Bíblia diz que na hora que deu tudo errado, as circunstâncias, ou seja, as circunstâncias não cooperaram com aquilo que a palavra de Deus dizia, vamos colocar assim, Sim. não cooperava com as promessas de Deus a respeito dele. E aí a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele saiu correndo, saiu, né, fugido e ficou 40 anos no deserto.
E quando ele estava no deserto, o Senhor o chamou de novo. E quando Deus o chamou de novo, é muito interessante, por quê? Porque realmente a identidade dele, você percebe que foi abalada. Mas foi abalada por conta de quê? Da circunstância. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Atos 7:22, Moisés, refere-se a Moisés como alguém poderoso em palavras e obras. Mas em Êxodo, quando Deus o chama, o que ele fala? Eu não posso ir. Por quê? Porque eu sou gago, eu sou pesado de língua. Chama qualquer um, menos a mim. Menos eu. Por quê? Porque eu não sirvo para cumprir aquilo que o Senhor quer. Então, às vezes, a circunstância abala a sua identidade. Você deixa a circunstância abalar a sua identidade. Mas não deveria ser assim. Por quê? Porque se você for pensar em José, José também passou circunstâncias muito difíceis. Sim. Que vieram para abater a identidade dele. Então, vamos lembrar aqui. Deus falou com ele desde jovem que ele ia ter sucesso, vamos dizer assim, que ele ia ser muito abençoado, que inclusive deu para ele sonhos, que os seus irmãos se prostrariam diante dele. E o que aconteceu? Muitos anos, 17 anos, se eu não me engano, assim, de muita tribulação. Quanto mais coisa certa ele fazia, quanto mais ele pensava, bom, agora vai, piorava. Foi poço, foi casa de Potifar, aí foi calúnia, aí ele teve que sair, né, caluniado com aquela mentira, isso porque ele estava fazendo a coisa certa. Aí ele vai para a cadeia. Na cadeia ele continua posicionado. Pensa bem, a pessoa Sim. chega e fala, olha, eu tive um sonho hoje, eu queria que você falasse comigo a respeito desse sonho. Foi por causa de um sonho que ele foi colocado na cadeia. Pensa comigo. Foi, porque toda a trajetória começou porque ele diz ele que teve um sonho. Verdade. Ele podia, por causa do sonho, falar, não quero mais mexer com isso. Não fala de sonho comigo. Já viu gente assim? Sim. Que você sabe que ela tem um chamado para o ministério e aí, por conta de uma frustração circunstancial, ela fala, não fala de ministério comigo. Eu não quero mais saber disso. Não fala de igreja comigo. Não fala de casamento. Não fala de filho. Enfim, seja qual for a circunstância. Mas José não, nada abalou a convicção. Tinha uma convicção, né? Exatamente. Aí ele falou o sonho para os dois que estavam lá com ele, o copeiro e o padeiro. Eles saíram, não se lembraram dele. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Pensa, parece que o sonho perseguia ele. Sim. E aí ele podia falar, não, agora eu não mexo mais. Porque pensa, eu vou fazer, eu já sonhei e vim aqui parar aqui dentro. Se eu falar alguma coisa de errado, o Faraó vai me matar. Mas verdade. A Bíblia diz que ele imediatamente saiu, se barbeou, trocou de roupa e foi lá contar o sonho, traduzir, vamos dizer assim, o sonho de Faraó. E a Bíblia diz que depois disso, no mesmo momento, ele foi transformado de um prisioneiro ao governador do Egito, vamos dizer assim. Sim. Mas por que a gente vê isso? Porque ele não deixou as circunstâncias definirem a identidade dele. Sim. Pastora, quando nós nos convertemos também, né? A gente converte, Deus dá a palavra, Deus dá a visão, Deus fala quem nós somos. Só que muitas vezes as circunstâncias, elas dizem ao contrário. É onde as pessoas se perdem. Elas falam, não é possível, isso não é para mim, não é verdade? É verdade. Porque geralmente as circunstâncias, elas vão caminhar contrário realmente à vontade de Deus. Sempre vai ter uma resistência da palavra com a circunstância. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro de Maria. Eu já ministrei até aí, em São Paulo, mas eu sempre falo dela porque para mim é uma circunstância mais assim, contrária ao que Deus disse. A Bíblia diz, falou para ela, o anjo chegou para ela, e a Bíblia nos conta isso, que diz que ela era mais que bem-aventurada, que ela era uma mulher separada, ungida, que, né, parafraseando tudo aquilo que foi dito. Sim. E que o Senhor, se você pegar na Bíblia a mensagem, não sei se é na mensagem ou na linguagem de hoje, diz assim, o Senhor está muito feliz com você, nessa tradução. Então, assim, você pensa, ela fala, olha, o Senhor está muito feliz comigo, eu sou mais do que favorecida, muito
muito abençoada, muito favorecida, mas assim, eu fiquei grávida sem casar agora. Aí você pensa, essa circunstância não parece de alguém favorecida. Sim. E muito menos de que o Senhor estava feliz com ela, não é? Porque você pensa, geralmente, quando acontece assim, a pessoa que não tem revelação de que o Senhor não nos abençoa por aquilo que nós somos e não pelo que nós fazemos, Sim. Geralmente, quando isso acontece, o que a pessoa pensa? Ela já fala, gente, o que eu fiz para Deus para merecer um negócio desse? Não é assim? O que eu fiz de errado? Fala, não tem lógica. O que eu fiz para merecer? Verdade. E, na realidade, ela era realmente muito favorecida. E ela era realmente muito abençoada. Verdade. Só que as circunstâncias momentâneas não deixavam isso ser traduzido de maneira correta. Eu sempre falo, porque às vezes a gente ainda está no meio do processo e não numa conclusão. Hoje, quando a gente vê o anjo falando isso para Maria, você concorda com o anjo? Sim ou não? Você concorda? Você fala, claro, ela realmente era muito favorecida. Mas porque a gente sabe o fim da história. Verdade. O nosso problema é que a gente já quer ter uma conclusão no meio da história, no meio do processo. Não tem como. Nós não podemos avaliar as circunstâncias, não podemos deixar a circunstância definir a nossa identidade. Verdade. Nós somos filhas amadas, separadas e benditas. Verdade. No processo, o Senhor está nos preparando, né, pastora? Com certeza, com certeza. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Verdade. Todas. Às vezes a gente não vai conseguir enxergar no momento. Às vezes a circunstância realmente é tão dolorida, tão assim, difícil, tão, né, traz tanto abatimento, que às vezes a pessoa realmente não consegue enxergar. Porque isso acontece conosco. Verdade. Eu acredito, até Maria mesmo, nessa circunstância, ela não simplesmente deu uma resposta. Ela falou, bom, mas como que seria isso? Verdade. Ok, se cumpre em mim, mas nem ela não entendeu. Porque naquele momento, eu acredito que deve ter passado centenas de coisas na cabeça, verdade. Mas não pode olhar nos olhos naturais, né? Exatamente, é porque o que a gente faz é o que as pessoas fazem quando você perde a fé, é quando você foca naquilo que você está passando. Mas a Bíblia diz que é leve e momentânea tribulação. Verdade. Mas que vai produzir eterno peso de glória. Amém. Pegando esse gancho, pastor, eu vou mandar para você a primeira pergunta, né? Como permanecer com a minha identidade em meio às crises? Então, acho que a gente falou um pouco disso, né? Já tá bem resumido, né? Você permanecer na palavra, naquilo que Deus disse, não naquilo que a circunstância está traduzindo para você. Verdade. Por quê? Porque quando, por exemplo, eu tive um aborto, antes da Maria Eduarda, o diabo dizia para mim o tempo todo que eu não poderia gerar, que eu não teria aquele filho. E eu estava sangrando, e eu, né, todo aquele processo de quem já passou por um aborto sabe disso. E naquele momento você fica muito fragilizada. Mas você tem que definir em quem você vai acreditar no momento. E eu lembro que eu sempre conto essa experiência porque marcou a minha vida, que eu estava sozinha no hospital, né, de madrugada, porque o Zemar não podia entrar. E a médica falou comigo que ia me curetar, que é remover, né, todo o feto e o restante do que ela supostamente disse que tinha. E eu falei, não vou curetar. E ela falou, não, você já tem que tirar, porque você já perdeu esse bebê. E eu lembro que Deus falou comigo, você decide agora em quem você crê, nela ou em mim. E aí Deus falou comigo, você decide. E aí eu falei com ela, bom, existe quantos % de chance de eu ainda ter esse bebê? E ela falou, bom, para mim nenhum, mas se você quiser considerar 1%, fica com 1%. E aí naquela hora eu levantei e falei, olha, 1% para o Deus que eu sirvo é mais do que suficiente. Verdade. Então eu creio que Deus é poderoso para cuidar desse bebê que está aqui dentro e eu não vou curetar. Mas naquela circunstância, eu precisei crer e continuar crendo. Porque às vezes você pensa assim, não, na hora que você deu essa palavra de fé, pastora, parou de sangrar. Não parei. Eu sangrei a noite toda.
sair de lá sangrando, sangrei a noite toda, e aquela sensação de perda, e o diabo vem na sua mente, falando, e as suas emoções estão abaladas, mas você tem que ficar com a palavra. E eu declarei a noite inteira, até que no outro dia de manhã eu pude fazer ultrassom, e realmente ela estava assim, ó, só pinçada pelo Senhor. Mas realmente o médico falou, olha, ela ainda está por um fio. Mas a sua filha está, o seu bebê, né, que não sabia que era menina, seu bebê está completamente guardado aqui no seu ventre, você vai ficar de repouso, enfim. Mas isso fala do quê? De você ir caminhar independente do que você está vendo. 100%, né? Porque às vezes nessa hora eu podia falar, gente, quer saber? É melhor curetar mesmo. Vamos resolver isso. Eu não vou passar a noite sangrando. Depois eu tenho outro bebê. Vamos esquecer essa história. Eu não vou mexer com isso mais. E resolver a história. Mas nós temos que saber se Deus quer resolver assim, né? Verdade. Não acontece isso com muito casamento? Sim. Não, eu mereço um homem melhor. Esse homem é muito grosso. Ele não me ama. Ele não cuida de mim. Porque às vezes, momentaneamente, ele está realmente não muito amável. Mas isso não quer dizer que ele é grosso. Não quer dizer que ele não seja o homem de Deus para você. Então, eu acredito que nós precisamos ficar sempre com a palavra. Eu sou da palavra. Amém. Verdade. Em meio à frustração, tem como manter a minha identidade? Sim, né? Tem. Sempre, ué. Porque frustração, até falei na live, né? Sim. Frustração é sempre que você sonha com algo, projeta algo e aquilo não acontece. E eu até falei de Davi já, né? Na live que eu falei sobre essa questão da frustração. Davi ficou frustrado, ele orou e jejuou e aquilo não aconteceu. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e foi adorar o Senhor. É assim que nós temos que manter, porque nem sempre nós vamos entender. Não tem explicação para muitas coisas, né? Verdade. Assim, você tem uma explicação para um bebê que vai para os braços do Senhor? Você tem explicação, às vezes, de uma pessoa, né, ter um acidente e de repente perde a família toda? Sim, tem tragédias tão horríveis que a gente nunca vai ter explicação. Verdade, pastor. E se a gente entrar nisso, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer e que mais vai abalar a nossa identidade é quando você quer explicar coisas que não tem explicação. Não tem explicação, verdade. E você quer tirar a soberania de Deus. Então, eu já vi, por exemplo, eu nem vou entrar nessa questão dessa parte teológica, mas eu já vi muitos pastores ministrando, por exemplo, não dos nossos, né, mas pessoas falando que o filho de Davi tinha que morrer porque ele era um filho do pecado e que por isso que esse filho deles morreu. Aí a justiça entrando, né? É muito complicado isso, né? Assim, verdade. Porque se você entra nisso, ele vai se acusar o resto da vida. Sim. Porque se sim, se não, bom, não tem nada a ver com isso. Deus é Deus. Mas se você entra por isso, você sempre vai ter uma explicação e a explicação é sempre ruim, né? Sim. Deus e sempre eu sou mal, coitado de mim. Exatamente. Alimenta aquele sentimento, né? Então, Deus é mal. No final, Deus é sempre mal, não cuida de nós, e isso é maligno. Sim. Então, Deus é bom e Ele é sempre bom, independente das circunstâncias, independente daquilo que acontece conosco, Ele é bom. Isso precisa ser uma premissa que não pode ser abalada. Eu acho que se você falar que não pode ser abalada, é aquilo que Deus é. Deus é bom. Sim. A circunstância pode não ser boa, mas Ele continua sendo bom. Amém. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né, pastor? Exatamente, porque senão se você questionar a bondade, eu acho que você vai questionar a sua identidade também. Aí abala tudo. Abala, porque se ele não é bom, ou ele está me punindo, ou será que eu realmente fiz algo para merecer, ou será que eu deixei de fazer algo? A vida é muito difícil assim. Aí entra várias coisas, porque se ele não é bom, quem é bom? Eu sou bom? Aí começa a virar aquela confusão, né, pastora? Exatamente. Verdade. Então, existem premissas que a gente não entra. Deus é bom, ponto. Ponto. Acabou. Tá certo. Ponto. Tá. Vou para a terceira pergunta. Por que o diabo investe tanto em destruir a nossa identidade de filhos amados? Olha, eu acredito que ele investe porque ele sabe que quando isso é inabalável,
você também se torna inabalável. Verdade. Porque quando você tem dúvida do amor, eu vou te dar um exemplo que, assim, eu sempre ministro sobre isso, mas realmente foi uma realidade que foi ministrada no meu coração de forma tão poderosa. Todo mundo conhece a história de João Batista. Ele batizou Jesus e ele sabia que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Ele mesmo declarou isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai tirar o pecado do mundo. Então ele sabia claramente que Jesus era o Messias. Ele sabia, Deus falou com ele. Fora tudo isso que Deus tinha falado com ele, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele viu, né, uma pomba descendo. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu abriu, o Senhor falou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma pomba desceu. Pensa que coisa sobrenatural. Então foram experiências incríveis de João Batista. Mas ele foi parar na cadeia. Uma circunstância muito ruim. Mas aí o que foi que aconteceu? Jesus não foi visitar João Batista na cadeia. Mas Jesus é amor. Jesus é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. E assim, eles eram parentes. E ele não foi visitar. Você não acha que é uma circunstância assim complicada? Sim. É uma circunstância que você pode questionar algo, como eu estou falando, que deveria ser inquestionável. Sim. Então vamos colocar aqui. Ele é o Messias. Ele é amor. Ele veio para cumprir um propósito. Se ele não veio me ver, se ele não veio me dar uma palavra, não pode mudar esse fato. Só que o que aconteceu com João Batista? Ele deixou isso abalar. O que ele fez? Ele chamou os seus discípulos e falou: vai lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias, se ele é aquele que a gente estava esperando, ou a gente tem que esperar outro. Questionou, né? Ele questionou algo que era inquestionável. Sim. Ele começou e isso foi um processo para que ele viesse a perder a cabeça. Sim. Isso acontece conosco. Então, eu sou uma filha amada. Pastora, mas filha amada fica doente? Pois é. Às vezes fica. Mas filha amada sofre pressões, calúnias, mentira, sofre. Você tem dezenas deles na Bíblia que sofreram calúnia, injúria, mentira, perseguição, mas eles não deixaram de ser filho amado. Verdade. Você pensa Davi. Davi aprontou o que aprontou, porque ele fez umas coisas horríveis. Né? Como a gente estava falando dele. Sim. Ele adulterou, mandou matar, mentiu. Mas a Bíblia não fala. Davi, o homem que por um tempo foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, que no princípio era um pastor segundo o coração de Deus. Não. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ponto. Amém. Acabou. Então, assim, é a maneira como Deus nos vê e a maneira como nós devemos ver o Senhor. Ele nos ama. Ponto. Ah, pastora, mas não parece que Deus me ama, porque se ele me amasse, já viu esse si? Sim. Se ele me amasse, ele faria assim. Ele teria feito isso, ele me livrava disso. Porque eu não estou me sentindo amada. Pois é, mas não é uma questão de sentir. Eu acredito que João Batista não estava se sentindo amado. Sim. Você ia se sentir amada numa cadeia sem ninguém te ver. Os seus discípulos agora estão com Jesus. Fala, coitado de mim, agora não veio. Ó, Jesus, né, entre aspas, os discípulos de João foram tudo para Jesus. E Jesus não falou: ó, fica aí, porque eu não vou pegar discípulo de ninguém. Não, foram tudo lá com Jesus. Ele continuou fazendo todo o trabalho e não foi ver João Batista. Não mandou nem uma mensagem no Twitter. Mas isso ensina para nós. Verdade. É que nem a gente não questiona. A gente vai ficando adulto e vai deixando esses questionamentos. Será que me ama mesmo, né? Eu sou mãe de 3 e tenho a menorzinha. Ela leva uns tapas às vezes, leva bronca. Ela sabe que ela é amada, que daqui a pouco ela tá no nosso pé de novo, beijo e abraço. Diferente das mais velhas, que você dá um tapa, chama a atenção, já fica, ai, será? Já começa a deixar aquele questionamento, né? Será que Filho ela é assim. substituiu? Será que ela não gosta mais da outra agora que apareceu? Verdade.
Então não assim, pode deixar entrar. que se a gente quer manter essa identidade, quer manter, você simplesmente se posiciona numa verdade. E essa verdade é a bíblica. Não é o que você sente, não é o que você pensa, não é o que te disseram, é aquilo que Deus disse a seu respeito. Deus disse Amém. que você é amado. E aonde que ele falou? Ele já te provou. A Bíblia diz que Deus já provou o amor dele. Fazendo o quê? Mandando Jesus. Ele já provou. Ele não precisa uma prova de novo. Mas nós queremos o tempo todo que ele fique provando, né? Desde desfrutar, né? Exatamente. Desfrutar Verdade. e descansar. Descansar nele. Senhor, tá Verdade. bom, eu não estou entendendo essas circunstâncias. Tá muito dolorido, sim. Eu não estou querendo conversar agora. Eu não estou com vontade de fazer nada. Ser sincera, né, pastora? Exatamente. Mas eu confio no Senhor. Amém. Igual Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, ainda assim eu louvarei ao Deus da minha salvação. Amém. Bom, não é a circunstância. Gostei, ponto. Pastora, uma pergunta aqui. Após assumir o ministério pastoral, qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo alterou na sua identidade para que seguisse a carreira proposta pelo Espírito Santo? Olha, eu acredito que a Bíblia diz, né? Há tempo para todas as coisas. Então, assim, isso é uma coisa que acontece na nossa identidade em vários momentos. Então, quando você é uma jovem, você tem uma identidade de jovem. Quando você se casa, você tem uma outra, você precisa adquirir uma outra identidade, agora de uma mulher casada. Qual que é o grande problema? Quando você é uma mulher casada e quer continuar uma jovem. Às vezes na roupa, às vezes nas atitudes, às vezes nas postagens. Então, eu tenho 3 filhos. 3 filhos, um homem e 2 meninas. Não dá para eu postar igual eles, né? Eles são adolescentes e jovens, imagina. Eu começo a fazer aquelas postagens, né? Bem adolescente. Você pensa, fala, gente, a pastora não tá bem. Porque eu não estou vivendo a minha identidade. Então, eu preciso viver de acordo com cada etapa da minha vida. Então, eu me casei, eu preciso me comportar como uma mulher casada. Então, é uma identidade, requer de mim. Depois eu vou ter filhos. Eu vou ter que me posicionar como uma mulher que tem filhos. Você já viu aquelas mães que não querem ser mães? Já, muito. Aí, então, a pessoa vai ter filho. Ah, não aguento isso, gente. A gente não dorme mais. Pois é, não dorme. Depois que a gente tem filho, a gente não dorme. Por quê? Porque tem tempo para todas as coisas. Isso é um, né? Você é igual eu, você tem 3 aí, né? 3 meninas. Não, 1 é uma coisa, 3 são outra. É outra coisa completamente diferente. Sim. Então, você precisa adquirir uma identidade de mãe de 3. E a mesma coisa acontece com o ministério. Eu era uma pastora de uma igreja local que andava debaixo de uma liderança direta. Eu fui enviada para uma outra cidade para estar à frente de uma igreja. Então, tudo isso vai requerer de você um posicionamento. Sim. Então, assim, quando eu vim, não dava para eu ficar querendo ter a postura de lá. Sabe aquela coisa? Nossa, mas agora eu tenho que dar uma palavra. Gente, mas o que a gente vai fazer esse ano, meu Deus? A gente estuda com a apostila? Tendo que mudou, né? Será que a gente jejua? Será que não? Meu Deus! O que será que tá fazendo lá? Eu vou copiar tudo. Nada contra copiar, até porque a gente copia mesmo, de todos os lugares. Se é bom. E tudo bem, ponto. Ponto. Mas você precisa ter uma outra postura. Qual? Agora eu vou ter que orar de uma maneira que às vezes eu não orava. Eu vou ter que buscar de uma maneira, às vezes, que eu nem sabia que precisava. Por quê? Porque Deus me deu uma responsabilidade maior e um cargo maior e eu preciso me posicionar nisso. Então, eu acredito que tem a ver com clareza, porque a Bíblia diz que você vai agir, né? Você vai ter uma atitude de acordo com o que você pensa. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que nós precisamos renovar nossa mente. Amém. Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, se eu não mudar a minha mente, eu não vou mudar a minha atitude. Verdade. Então, eu preciso mudar a minha mente. O que é mudar a minha mente? É ter definição. Agora, eu sou uma pastora de uma igreja local e isso vai requerer de mim isso, isso e isso. Então, um exemplo claro. Eu me casei, mas eu quero continuar comendo na minha mãe. Porque fazer comida todo dia é muito chato. Ai, né? Mas... O que tem? Ah, não, deixa, que bobagem. Você percebe que se eu tiver essa atitude, eu não vou amadurecer e não vou crescer? Sim. Então, a minha mentalidade precisa ser renovada para eu ter uma postura diferente. Amém. Então, quando eu vim para cá, eu precisei mudar a mente. Então, todo o tempo vai mudando, né, pastora? Todo o tempo. Todo o tempo. Pastora, essa pergunta aqui fala assim, ó. Mulher feliz, que entendeu a sua identidade, que ela desfruta, ela, de fato, você percebe nela que ela tem uma identidade em Deus. Ela pode ser confundida com uma mulher que é metida? Arrogante? Essa... Ai, eu acho que sempre. Mulheres, né, pastora? Isso é uma coisa tão complicada, porque assim, primeiro que a sua felicidade às vezes atrapalha muita gente, né? A pessoa às vezes não gosta de te ver feliz, você viu? Verdade. Você sabe, principalmente se for ímpio, né? O ímpio, ele irrita quando você tá bem. Ele não acredita que em meio à tribulação, à pressão, você consegue levantar e adorar. Então, Verdade. isso já irrita. E a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Verdade. Então, assim, é inevitável, se você é alguém que sabe que é amada, você sabe que você é filha, que você tem tudo de Deus, porque ele diz que se ele já não negou o seu próprio filho, o que ele vai negar para você? Nada. Então, ele não vai te negar. Então, você sabe que você tem acesso livre. Então, você não tem como ser alguém angustiado. E aí, a sua alegria, com certeza, ela vai irritar essas pessoas que não conhecem o Senhor ou que são usadas, às vezes, para querer te abater. Só que isso também é visto como essa questão aí que você falou, de ser metida. Porque ela fala, gente, ela tá assim, com tudo isso passando? Mentira. É fingimento. É fake. É fake. Você sabe que eu tenho um problema, né? Eu já ouvi isso assim centenas de vezes. Que a pessoa chega para mim e fala assim, depois que ela me conhece, que a gente, né, comeu alguma coisa, ou que eu fui em algum lugar, conversou comigo, ela fala, nossa, eu tinha uma impressão tão diferente a seu respeito. É duas. Aí a gente fala, glória a Deus. Eu só falo isso, ela fala, então eu pensava, fala, Norma, não precisa falar. Não, porque eu pensava que você era assim. Eu falava, não precisa falar. Hoje você tá entendendo que tá tudo bem? Sim. Eu falei, então fica com o que você sabe hoje, tá bom. Fica melhor. Vamos ficar com hoje. Por quê? Porque às vezes esse fato de você se arrumar, né? De você gostar de estar sempre bem vestida, de você gostar de você ser sempre alegre, que é uma característica nossa. Eu acredito que é uma característica da filha de Deus, que é amada. Eu, pelo menos, sou realmente muito alegre e muito feliz, assim, e realmente eu gosto de me divertir com tudo que Deus me dá, né? E eu falo que... É perceptível isso em você, pastora. Eu gosto mesmo. Quem anda comigo, as minhas discípulas aí que estão ouvindo, elas sabem disso. Eu sempre falo, gente, vamos diminuir os problemas. Porque problema a gente vai ter sempre. Verdade. Então, vamos diminuir os problemas e vamos achar aquilo que é bom para a gente se alegrar. Porque a Bíblia diz que você tem que reconhecer o Senhor. Tem alguma coisa, o Senhor está em algum lugar que a gente ainda não viu. Mas a hora que eu achar Ele, eu vou conseguir respirar e vou conseguir me alegrar. Então, eu sempre foco naquilo que é bom. E isso me traz alegria. Agora, tem gente que procura sempre focar naquilo que é ruim. Isso vai trazer angústia. E, sinceramente, alguém assim, é alguém que traz gente perto? Não. Porque alguém amargo é muito difícil de ficar perto.
Porque Verdade. ela está sempre te trazendo uma palavra negativa, está sempre te falando alguma coisa triste, está sempre te trazendo para a realidade, está sempre te querendo te mostrar aquilo que você não viu. Não, mas não é que eu não vi, eu não quero ver mesmo. Eu não vi, não vou ver e me recuso. E se alguém me disser, eu falo que é mentira. Verdade. Porque eu defini a maneira que eu quero andar. E eu sei que Deus é bom. E isso, infelizmente, irrita, né? Mas fazer o quê? Nesse gancho aí, dessa pergunta ainda, pastora, você acha que a pessoa que ela é vista dessa forma, ela precisa mudar para ser aceita por outras pessoas ou não? Porque às vezes a gente vive num ambiente onde as pessoas elas querem a aprovação do homem. E para que ela se sinta bem, ela tenta mudar, mas ela percebe que ela não consegue, porque ela já tem uma identidade. O que você diz a esse respeito? Olha, Timóteo disse que a gente tem que ter bom testemunho dos de fora. Então, a gente precisa realmente ter bom testemunho. Isso diz que, e você, Paulo, diz que você tem que ter paz com todos, se possível. Sim. Então, assim, é importante você, sim, tentar de todas as maneiras ser o mais agradável possível. Eu acho que isso faz parte da convivência em sociedade. Você ser o mais educado, você, né, atenciosa, né? Isso, ser atencioso, ser educado, não ser arrogante, não ser, né? Eu acredito que isso faz bem para todo mundo. Independente da classe social, independente do quanto você é ou não famoso, né? Que tem gente hoje que é famoso no nosso meio, né? Assim, independente de qualquer coisa, você deveria sim fazer de tudo para se tornar uma pessoa agradável. Mas você não pode se firmar nesse ponto de querer agradar todo mundo. Não pode ser o seu foco, o seu fim. Porque você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. A Bíblia diz que Jesus não agradou a todos. Bebia e comia e eles reclamavam. Eles falavam, bebe e come com pecadores. João Batista não comia e não bebia, eles reclamaram também. Sim. Então, assim, não existe essa possibilidade. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, nós não vamos conseguir. Então, o meu fim não é agradar todo mundo. Tem gente que não gosta de mim. E, sinceramente, nem precisa gostar, não é verdade? Tem momentos que nem a gente se gosta. Nem a gente se aguenta. Então, é normal. Às vezes a pessoa não gosta do seu jeito, não gosta da sua voz, não gosta do seu estilo de pregação, não gosta da sua conversa. Ela tem liberdade disso. E vive feliz, né, pastora? É normal. Nem todo mundo tem que gostar, não é verdade? Sim. E essa coisa de todo mundo tem que gostar de mim, claro que não. Claro que não. Tem gente que não gosta. Ué. Todo mundo tem que gostar de maçã? Não. Não. Verdade. Tem dezenas, centenas de frutas. A pessoa pode gostar de banana e não gostar de maçã. Isso não faz dela uma pessoa maior ou menor. Então, assim, eu acho que a gente precisa crescer um pouco nisso e respeitar o fato. Eu só não acho que precisa denegrir o outro. Né? Ninguém tem direito de denegrir o outro, de chegar e falar, aquela pessoa é isso ou aquilo, ela fala isso, eu não gosto. Porque você não gosta, não te dá o direito de denegrir aquela pessoa. De falar mal, né? De falar mal. Eu acho que isso não combina com a gente, que é filho de Deus. Então, tem denominações que tem uma linha de pregação que não é a que eu gosto, não é a que eu sigo, não é a que eu paro para ouvir. Mas eu não preciso denegrir essas pessoas. Eu não preciso diminuí-las. Tem gente que está ali, está sendo abençoado por aquelas pessoas, como a palavra diz, pregue. Se está pregando a palavra, então dá ótimo, que pregue. Quer isso, quer seja tempo, fora de tempo, prega. Às vezes não é o meu estilo, mas precisa ser o meu estilo para ser bom? Será que eu sou tão maravilhosa assim a esse ponto de que se não está no meu estilo é ruim? Sim. Assim, eu acho que falta um pouquinho de espelho pra gente, sabe? Nesse sentido. Porque às vezes o nosso critério é o nosso. Casa boa é a que parece com a minha. Se não for arrumada igual a minha, com tudo assim, não é bom. Não vale, né? Se não vestir como eu visto, então não é bem vestida. Se não comer como eu como, não, por favor. Cada um tem a sua maneira. Se Deus dá liberdade para cada um ser assim, por que nós não vamos dar? Verdade. Perfeito. Mas o problema é que eu quero resumir todo mundo, né?
Eu gosto muito de onça. Aí eu acho que todo mundo tem que usar onça. Verdade. Mas e se a pessoa abomina a onça? Ela tem Verdade. liberdade. Sim. Então eu penso que a maior dificuldade nossa é você dar liberdade para o outro ser o que Deus fez ele para ser. E ser tão abençoado quanto você. Ser uma Sim. esposa abençoada, ser uma mãe abençoada, com inspiração, mas diferente às vezes de você. Sim. Não tão, né, assim, às vezes uma é metódica, a outra não é. Uma, né, gosta de uma coisa, outra gosta de outra. Uma ensina, às vezes a sua maneira de ensinar suas meninas é diferente da minha. Sim. Mas por que me torna melhor? Sim. Não é verdade? Então eu Verdade. penso que quando você dá essa liberdade, se torna algo poderoso. Nós vamos conseguir Verdade. conviver melhor. Porque tem coisa mais chata, Gleice, que alguém ficar te forçando a ser o que eu sou, o que o outro é. Eu Verdade. chego na sua casa e falo, nossa, Gleice, mas você colocou esse papel de parede? Você sabe que ele não usa mais? Aí Você fala, ah, não. Não Verdade. usa mais. Agora tá usando quadrado. Não usa mais, assim, floral, não sei o quê. Não usa. Ah, Verdade. que bom. Assim, você perguntou? É. Aí critica tanto a pessoa que aquela pessoa fica até mal. Fala, Exatamente. Será? Aí começa, será? Isso, aí eu vou falar do seu papel, aí eu falo da maneira como você falou com a sua filha, e às vezes eu falo da maneira como você tratou o seu marido, Sim. e às vezes nós não percebemos, mas isso acontece de uma maneira corriqueira. E aí eu quero moldar a pessoa para ser aquilo, e não simplesmente inspirá-la. Porque às vezes ela está sendo, sim, submissa, está sendo, né, não tão amável, não está sendo sábia, mas eu posso inspirá-la. Verdade. Inspirá-la com a palavra, mas não querer moldá-la a ser o que eu sou. Sim. Eu acho que essa é toda a diferença. Sim. E isso que faz você se tornar uma pessoa chata, né? Você fala, vou chamar a fulana aqui, não, ela vai falar da minha louça. E começa a criticar ao invés de incentivar, né? Eu costumo dizer que nós que estamos, no caso, pastores de igreja, nós discipulamos, nós vamos inspirar, vamos mostrar o quanto é importante, mas cada um vai fazer do seu jeitinho e vai ser feliz. O importante é fazer. Exatamente, vai ser bom. E ser feliz. E ser feliz. Ser feliz. É que eu fiz uma live com a sua cunhada, né? A Elis. Isso, com a Elisângela. E ela ensina, ela dá várias dicas, tudo. É uma coisa que eu também gosto muito de falar, mas, por exemplo, eu não consigo fazer igual ela, mas eu faço parecido, eu pego do meu jeito, dá certo, é bom e tô feliz. Ponto. Mas é assim com todo mundo. Sim. Vamos pensar na nossa pastora maravilhosa, incrível, que eu amo. Pastora Zanilda. Como? A pastora Zanilda, ela é uma inspiração. Você tem que pôr a foto dela e falar, Senhor, me ajuda. Verdade. Eu brinco com ela que ela é a Santa Zanilda. Porque realmente ela é uma inspiração. Sim. Ela é alguém que todas as... Não tô brincando, tem momentos que eu lembro dela. Falo, Jesus amado, me ajuda. Se fosse a pastora Zanilda, que ela não faria. O que ela assim. faria? Mas eu não consigo, com o meu jeito, o meu gênio, a minha formação... Não dá. Nem se eu quiser. Eu consigo acordar às 5 da manhã e fazer coraçãozinho com as batatas doces. Não consigo, não consigo, não consigo. Eu já brinquei com ela que eu vou fazer uma live com ela também. Não consigo. Mas Sim. É simplesmente a batata doce de coração que vai me fazer inspirar nela? Não. O que me inspira é a maneira dela servir, é o coração dela de servir, é a maneira doce dela de ser. Então, eu posso não fazer as batatinhas lá de coração, mas por causa da inspiração que ela é, Fazer outra uma coisa. atitude diferente e fazer outras coisas. Fazer um café. Às vezes nem ia fazer café para ele, mas agora eu vou, né? Nem que seja um café preto. E querendo ou não, a gente acaba ficando inspirado e faz do nosso jeito. Isso Exatamente. É mas ela é tão linda que, por exemplo, ela não te cobra fazer os coraçõezinhos. Verdade. Mas ela sabe que ela está num nível alto e que a hora que você olha para ela, você é inspirada a servir. O fato é, eu preciso servir o meu marido. Verdade. O fato não é o coraçãozinho da batata, a batata com coração. O fato é servir. Verdade. Então, eu acho que é a mesma coisa que nós precisamos. Existe o foco, né? Correto, que é o servir. Tá certo.
Então eu penso que a gente vai ser mais feliz, porque senão eu vou ser angustiado o resto da vida se eu tiver que fazer batatinha doce com o coração. Verdade. Não dá, pastor. Não Eu já dá. brinquei com ela, falei, não consigo, minha pastora, é muito para mim, mas eu tô inspirada. Faço café, cuido dele e Aprendeu, né? todas as Foi bom. coisas. É, Verdade. mas esse nível eu ainda tô bem aquém. Mas estamos avançando. Estamos. É que nem eu também, eu sou da supervisão da pastora Flávia e eu falo, né? Que ela é a calmaria e eu sou a agitação. Ela Isso. prega calminho e eu preciso de um sonzinho atrás para ver se faz igual. Mas não tem jeito, não tem jeito. É diferente. E é Não gostoso ser dá. assim, né? Eu É, acho extraordinário. É sim, maravilhoso você ter essa multiforma, essa diversidade de pessoas andando juntas. Com o verdade. mesmo coração, com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma fala, com a mesma paixão. Isso é poderoso. Tem que respeitar um pouco mais umas às outras, no caso, né, pastor? É isso? Eu acho isso poderoso. Quando a gente se respeita mais, vai ser melhor. Tá certo. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Como ter uma identidade firmada em Deus? Já foi falado bastante coisa aí, né? Mas Sim, eu acho que ter uma identidade firmada em Deus é ter uma identidade firmada na palavra. eu Se a sou o que a Bíblia Bíblia diz que eu sou. exatamente. Tem muitos pregadores que começam falando assim, né? Tem É. aquelas músicas Sim, maravilhosas. Mas é uma realidade que às vezes a gente deixa se perder. Porque as circunstâncias, como a gente já falou muito, elas gritam tanto o contrário que você acredita. E você tem pessoas para te ajudarem, né? A falar sim, isso. Então, por exemplo, você. O que a gente faz muito com as crianças, que as nossas e as crianças, né, que nós pastoreamos, a gente faz uma autoafirmação o tempo todo. Você sim. é amado. É amado. Você é filho. Você não perde a sua filiação. Você não perde o amor de Deus. Mas o que, querendo ou não, as pessoas fazem e são usados o tempo todo? Não, Deus não gosta de criança que faz isso. Vai ficar Deus não bravo. ama criança que faz isso. Deus vai ficar muito bravo com você. Verdade. Ele não vai te dar por isso que você fez. Você fez isso, agora Deus não vai dar mais. E aí você cresce com esse condicionamento no seu coração, na sua mente. Sim. Aí você pensa, gente, agi mal. E a gente Sim, você pensa agora, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter mais o que Deus disse. Não, ou então isso está acontecendo porque eu agi mal. E aí a sua identidade, ela fica balançada. Ela não pode ficar. Ela tem que verdade. ficar firmada. Firmada naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Então a Bíblia diz que você é uma mulher bem-aventurada. Diz que você é uma boa dona de casa. Diz que você é uma mulher frutífera. Que você é uma mulher abençoada, favorecida. Já a mulher de Provérbios 31. E ponto. Você pega, isso mesmo. Você pega uma propriedade e vende. Você, tudo que vai para pegar na sua mão prospera, cresce. E você tem que ficar nisso. Ah, mas Amém. deu errado. Deu dessa vez, mas a próxima vez vai funcionar. Amém. Porque Deus é comigo. E eu sou abençoada. E eu sou favorecida. E eu sei que quando eu abrir a boca, Deus vai me usar. E você Amém. tem essa convicção. Essa convicção abala outros. Amém. Você mesmo não confia? Quem que vai confiar, meu Deus? Verdade. Então, eu acho que o foco é o que a gente falou, sério, mas é o ponto. Deus disse. Ponto. É a nossa live. Acabou. Ficou até engraçado. Então, pastora, você acha então que é importante, no meio às circunstâncias, aos tempos difíceis, as pessoas, as mulheres, no caso que são as mulheres que estão nos ouvindo, elas declararem a palavra de Deus sobre a vida delas? Isso é como uma dica para as irmãs? Sim. Tá E a difícil, Bíblia, eu vou vencer. e a Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse ser forte. Porque tem momentos em que você não tem força para declarar, né? Verdade. Às vezes quem está ouvindo já passou por isso. Você não tem força, você não tem vontade, você não tem. Você não tem. E aí você precisa de alguém junto com você para falar, pastora Gleice, é o seguinte, nós estamos juntos.
Você não vai Amém. desistir, você não vai perder isso aqui, nós estamos juntas e você vai romper, e se precisar eu tô com você, nós vamos chegar até o fim, nem que a gente vá arrastando. Foi assim que Deus fez com Moisés. Moisés falou, chama outro. Ele falou, não, você é capaz. Ele falou, não dou conta, chama qualquer um, menos a mim. Ele falou, tá bom, eu chamo Arão. Se precisar de você ir com Arão, você vai, mas você não vai sair, deixar de cumprir o propósito de Deus para sua vida. Amém. Deus mesmo faz isso conosco. Então nós precisamos uma das outras. Por isso que é maravilhoso estar no discipulado. Por isso que é maravilhoso congregar. Glória a Deus. Maravilhoso você ir para uma célula, para um culto. Às vezes você bom ter alguém que faz a gente lembrar de quem nós somos, né, pastora? Sim. Amém. E às vezes a gente não gosta, né? Mas quando você chega num culto e alguém vem orar com você, ou te abraça e fala, pastora, obrigada, a senhora é uma bênção na minha vida. Só aquilo, às vezes você estava até querendo desistir, mas você deixa para outro dia. Verdade. Você vai desistir outro dia. É bom para nós também. Muito. Verdade. Faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. A bênção da palavra da afirmação, né, pastora? Faz toda a diferença para nós. Toda a diferença. Afirmação, essa palavra de vida, de te lembrar quem Deus é e quem Ele diz que você é. E Amém. É nisso que nós vamos ficar firmados. E calar os seus ouvidos para aquelas vozes contrárias, porque tem muita gente também que fala o contrário. Aceita mais ao contrário do que... Verdade. Davi chegou lá, todo empolgado, o irmão dele acabou com ele, falou, o que você acha que você é? Seu pastorzinho de poucas ovelhas? Não, por favor, aqui não é o seu lugar. E o que ele fez? Virou as costas e saiu. Foi embora. Foi embora. Verdade. Ignorou. Então você tem que ignorar essas palavras malignas e focar naquilo que é a palavra de Deus. Principalmente quando nós que, pelo menos no meu caso, me converti, eu não vim do berço evangélico, muitas palavras lançadas ao contrário à palavra de Deus. Então nós temos que afirmar quem nós somos o tempo todo e quebrar o quê? Toda a palavra de maldição. Isso é muito importante também, né, pastora? É o tempo todo, Amém. Porque o diabo ele quer que você desista. Como que ele vai te fazer desistir? Te convencendo daquilo que ele quer que você seja convencida. Verdade. Mas você não vai ser, porque você já foi definida como mais que vencedora. E nós vamos chegar até o fim. Em nome de Jesus. Pastora, a gente já está indo para o final. Aquele monte de perguntas não vai dar para responder. Mas eu queria que passa muito rápido. Eu estou assim muito feliz de estar com você aqui na live, muito mesmo. Seu coração, sua disposição. A pastora Flávia aqui na minha casa segunda-feira, eu falei, não tem pessoa melhor para falar de identidade. Eu vejo isso nela. Gente, então eu estou muito agradecida e queria que você orasse por nós, né? Claro. Declarando essa identidade aí, nos abençoando aqui de São Paulo também, as mulheres que estão ouvindo. Amém, pastora? Isso, eu me sinto totalmente honrada de fazer. Foi a primeira vez que eu fiz como convidada. Semana que vem eu vou fazer, inclusive, com a pastora Flávia, terça-feira, 15 horas. Vou fazer com a pastora Flávia. Nós vamos falar sobre frustrações, ó. Você falou. E eu creio que vai ser muito poderoso, mas eu me senti muito honrada. Foi muito gostoso. Pena que passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas essa pandemia vai acabar. Eu vou poder ir em São Paulo. A gente vai matar a saudade. Nosso elas. Muito. Vai mesmo. Vamos orar, então. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Amém. Pai, por esse tempo, por esse momento. Obrigada pela vida da pastora Gleice, por esse tempo que ela separou agora para ministrar na vida de cada uma das irmãs. Pai, nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. A tua palavra diz que nós somos muito abençoadas, muito favorecidas. A tua palavra diz que o Senhor nos ama, que o Senhor tem o melhor para nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor diz na tua palavra que a leve e momentânea tribulação, Senhor Jesus, vai produzir sobre nós peso de glória. Por isso eu quero abençoar cada uma das irmãs que estão nos ouvindo. Amém, Deus. Senhor, e te pedir que o Senhor possa trazer sobre elas esse peso de glória. Pai, trazer sobre elas essa clareza de identidade, que elas possam ter os seus olhos em nome de Jesus. A mudança completa de mentalidade, que elas possam realmente experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Que elas possam ter hoje, nessa noite, uma convicção de que elas são amadas, de que elas são cuidadas e de que o
Senhor tem cuidado de cada uma delas, Pai. É Amém. assim que nós cremos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mais uma vez, obrigada, pastora. Vamos fazer um coração, o pessoal vai printar aí para nós. Vai, pessoal. Amém. Obrigada, Muito minha amada. obrigada. Depois nós vamos fazer outra. Vamos sim. Deus abençoe, pastora. Amo beijo. você, viu? Também, Um beijo. Obrigada. Nada, Tchau, obrigada tchau. a você. Tchau. Colocou para compartilhar.